Bem, a série Origem chegou poucas semanas no Brasil e quem já assistiu a primeira temporada concorda comigo. Porra, essa série é de fritar o cérebro, galera. Já indiquei pra vocês. E se você tá tão alucinado quanto eu nesse mistério, vem comigo pra conferir algumas teorias que podem sim explicar o que tá acontecendo. Vamos vasculhar tudo agora. O que é isso? Já comecei aquecido, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. A série Origem, como é que eu vou falar pra vocês? Tipo, é daquelas séries que... Sabe que você assiste e depois você fica falando sem parar, não sai da cabeça da gente? É exatamente isso. Isso porque quanto mais a gente assiste, menos a gente consegue saber o que tá acontecendo. Falei pra vocês no meu review da série, né? E quanto mais a gente tenta raciocinar sobre a série, mais a gente vê que a gente não consegue chegar numa resposta pra nenhum dos mistérios que a série apresenta pra gente. A gente acha que vai chegar num ponto, de repente, quando a gente tá descobrindo aquele mistério, surge outra coisa que complica aquele mistério, mas isso é bom demais. O roteiro é muito amarrado e essa é a graça da Origem, da série Origem, né? O final da temporada 1, porra, deixou mais perguntas que respostas, mas também pode ter deixado algumas pistas pra gente. O interessante, como eu falei no meu review, é que essa série é dos mesmos caras que fizeram Lost, né? E uma coisa que eu sempre disse de Lost, ok? No final até se perdeu, né? No final da série Lost perdeu, mas uma coisa que Lost fez tão bem que poucas séries atingiram é fazer a gente ficar muito preso quando termina uma temporada pra começar outra. Pô, eu lembro quando terminou a terceira temporada de Lost, galera, eu quase fiquei doente, eu queria ver o que tava acontecendo ali. E Origem tá fazendo isso com a gente também, ok? E como a gente não aguenta ficar sem resposta, bora ver algumas teorias que estão soltas pela internet, quem sabe entender alguma coisa daquela cidade, né? Mas antes, comenta aqui embaixo, você já assistiu essa série? Tá hypado agora pra assistir essa série? Comenta aqui porque é importante pra caramba pra gente. Vamos lá. E claro, né, vamos lá. Como esse vídeo tá recheado de teorias, obrigatoriamente vai ter spoilers. Avisado, hein? Lugar não lugar. Um dos detalhes que deixa todo mundo intrigado é que em momento nenhum dos episódios dá pra saber em qual cidade os personagens foram parar. O nome da cidade, tipo, não tá escrito em lugar nenhum e ninguém chegou a dizer o nome dessa cidade. Em nenhum momento você escuta falar o nome da cidade. Isso te incomodou também? Porque a mim me incomodou um pouquinho, né? Pô, onde é que os caras estão? Fora isso, aparentemente nenhum dos personagens é nativo daquela cidade. Todos chegaram ali em algum momento, concorda? Ninguém nasceu ali. Quem que é o cara que tá ali desde o início? Isso poderia explicar até mesmo o nome original da série, From. O John Griffin, ele pode ter chamado a série de The, porque os personagens que moram na cidade misteriosa não podem responder de qual cidade eles são agora. Isso também sugere que essa cidade não é um lugar normal, não é um espaço físico habitável, mas tipo uma eventualidade, sabe? De acordo com essa teoria que eu tô passando pra vocês agora, a cidade não é exatamente uma cidade, só se parece com uma. E na verdade ela seria um ponto fora da realidade, ou até mesmo uma dimensão alternativa e paralela. Faz sentido pra você essa? Portais! Todo mundo que chegou na cidade misteriosa chegou do mesmo jeito, né? Depois de ver a árvore caída na estrada e os corvos voando no céu. Viu isso? Já era. Você já tava lá. Não tem como, ok? Mas cada um que foi jogado misteriosamente na cidade veio de um lugar diferente dos Estados Unidos. Então, como que a cidade poderia ser um lugar equidistante de todos os outros lugares, sabe? Com a mesma distância de todos os outros lugares? A resposta pode estar em supostos portais interdimensionais ou teletransporte que eles acabaram passando sem saber. Você concorda com essa teoria? Pré-selecionados. Você reparou que cada personagem da série tem uma habilidade específica? Reparou nessa? Tem uma mulher que cozinha e pode tomar conta do restaurante. Tem um rapaz que sabe cuidar de animais. Tem lá um ex-militar que tem as competências para ser xerife. Tem um padre. Tem uma moça que estudava medicina lá e cuida agora dos ferimentos de todo mundo. Isso poderia dizer que cada pessoa que entra para a cidade é predestinada ou simplesmente escolhida. As pessoas são escolhidas de alguma forma e aí sim podem entrar na cidade. E aí dessa forma a cidade teria todos os componentes para aquela sociedade funcionar. Além disso, os monstros que falavam com a moça que ouvia as vozes, eles comprovaram que sabiam da vida de todos que chegaram na cidade. Eles sabem detalhes que ninguém poderia saber, como por exemplo a mochila que o padre enterrou na mata, ou o apelido militar do xerife. Ou seja, os monstros, ou seja lá o que eles realmente são, que não dá para saber nem são monstros, podem ter escolhido cada pessoa para entrar lá na cidade. Você tinha pensado nessa? O menino de branco. Outro detalhe intrigante é o menino de branco. Se você lembrar, a primeira vez esse garoto foi o Victor, quando ele ainda era mesmo criança, né? Mas no momento presente da série, o Victor já é um homem de meia idade, né? E é o morador mais antigo da cidade, ou seja, muitas décadas se passaram desde que ele chegou lá. Mesmo assim, o menino de branco aparece no presente da mesma forma, a mesma idade, com as mesmas roupas. O Victor envelheceu, mas o garotinho não. Ele seria então um espírito, tipo um avatar controlado remotamente, alguém controlando esse ser. De qualquer forma, um ser humano normal parece que ele não é, né? Senão ele teria que ter aproximadamente a mesma idade do Victor, concorda? Então diz aí, o garotinho de branco é um fenômeno sobrenatural ou tecnologia pra você? Sinais.
Uma coisa que deixou todo mundo intrigado é que os rádios da cidade captavam frequências sem que ninguém mexesse neles. Foi assim na primeira cena do episódio 1 e terminou assim na última cena do episódio 10. No restaurante, o rádio captava qualquer frequência e começava a tocar músicas do nada. E no primeiro episódio, o rádio tocou horas antes de 2 carros chegarem na cidade. No final do último episódio, o rádio tocou e um ônibus apareceu estacionado ali. Para muita gente, né, isso seria explicado pelo fato de que os rádios funcionam sempre que os portais daquele mundo se abrem entre aquele mundo e o mundo real. Né? Aí, tipo, os portais se abrem e pegam o sinal de um rádio. Aí, tipo, algumas frequências poderiam entrar naquela dimensão. E você concorda com algumas dessas teorias? Ou você pensou em coisas completamente diferentes para explicar os mistérios dessa série? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler de verdade. Tamo junto, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se vocês curtirem, eu posso trazer mais vídeos sobre essa série aqui. Só preciso do feedback de vocês e, lógico, da sua inscrição e do sininho aqui ativado. É importante pra caramba. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!